Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, falando ainda sobre a influência das nações pré-bíblicas. E eu queria ainda, falando de Egito, falar de uma figura muito conhecida, que é o pai de Tutankhamon, que se chamava Akhenaton. Akhenaton era um faraó egípcio que ele começou a pensar. Alguns dizem que aquilo foi politicamente, porque os sacerdotes eram quem mandava, quem decidia sobre politeísmo, monoteísmo. Na questão religiosa, quem mandava eram os sacerdotes. E Akhenaton pensou em concentrar o poder na figura do faraó, que ele era. E para não sofrer a influência do poderio dos sacerdotes. Então, Akhenaton instituiu a figura de um Deus único. Dizem que Akhenaton era um grande construtor e que algumas pessoas citam que Juscelino teria sido uma reencarnação de Akhenaton, que criou uma cidade com a forma de um pássaro, que era a forma egípcia dos pássaros, como eu acabei de falar. E tem até lá em Brasília, eu conheci uma obra chamada de Akhenaton AJK, mas isso é outra história. Mas Akhenaton, ele elegeu o deus Aton como Deus único. Então ele queria instituir no Egito o monoteísmo, mas isso lhe custou caro. Existem alguns pesquisadores que acreditam que ele queria apenas retirar o poder dos sacerdotes, que muito influenciava a vida política dos egípcios. E ele não tinha interesse dele, não era religioso, e sim político. Mas, como vocês estão vendo, Akhenaton foi o precursor do monoteísmo. Hoje muitos estudiosos falam que não era monoteísmo, era monolatria, porque a monolatria fala de um Deus principal e de outros deuses. Mas a noção de monoteísmo, como está aqui mostrado, foi criada por Akhenaton no Egito. Meus queridos telespectadores, a Síria também tinha os seus deuses. Os deuses ugaríticos, Baal e El. Ora, Baal foi um deus muito combatido por Elias lá no Monte Carmelo. Elias combateu seriamente os sacerdotes de Baal quando ele foi desafiado, ou ele desafiou, mandou fazer um altar. Vocês sabem dessa história que está narrado lá no capítulo 18, 17, 18 do livro dos Reis, primeiro livro dos Reis. Mas Elias combateu o deus Baal, que era um deus, segundo ele, pagão, e que ele mandou matar os 400 sacerdotes de Baal, e disse que ali no rio Pichon, a Baía de Haifa, hoje lá o porto, o maior porto de Israel, ficou vermelha com o sangue dos sacerdotes mortos por Elias. Mas El também era um deus ugarítico, e que, enquanto Baal não foi aceito pela Bíblia, El foi muito aceito. A palavra Raquel, Raquel, um só Deus. A palavra Salatiel, Samuel, Shemuel, nome de Deus. El, todos esses nomes, Daniel, Ezequiel, Salatiel, Raquel, Zorobabel, todos esses nomes são ligados ao Deus do povo hebreu. Só que esse Deus era um Deus ugarítico, que fazia parte das divindades da antiga cidade de Ugarite, que tinha esses dois deuses, o deus Baal e o deus El. Então o deus Baal foi rechaçado e destruído, mas o deus El começou a participar da Bíblia de uma forma bem tranquila, sem nenhuma condenação e muito estimulado, inclusive. El, Elohim, Eloá,
Daniel e Ezequiel, como eu já falei. Então todos foram, enquanto Baal não foi aceito, El foi aceito e era um deus pré-bíblico, um deus ugarítico lá da antiga Síria. E nós temos, como falamos, a trindade egípcia, que foi Osíris, Ísis e Horus, mas nós também temos a trindade hindu, com Shiva, Mishna e Krishna, cada uma com a sua função. Então, em todos os povos existiram essas trindades que, na verdade, acabaram sendo copiadas pelo povo bíblico, pelo povo hebreu, como entidades divinas, aceitas sem nenhuma dificuldade. E quem foi que quebrou todo esse processo? Veio a Torá judaica, e aí sim, já conhecia todas essas influências anteriores e instituiu o monoteísmo através de Abraão e Moisés. Porque Moisés, no Deuteronômio 6,4, está lá escrito: Shomea Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Deus é o nosso Senhor, Deus é único. Então a Bíblia veio, de uma certa forma, organizar e instituir um Deus único, para acabar com todas aquelas brigas de um Deus masculino brigando com a deusa feminina, como tinha na Suméria, como tinha na Babilônia. Aquela história de um Deus maior, um Deus menor, um Deus que mandava mais, um Deus que mandava menos. A Bíblia veio colocar moral na questão. Quando eu falo em civilizações pré-bíblicas, em deuses pré-bíblicos, eu não falo que a Bíblia não seja importante. Agora, é preciso que se saiba que a Bíblia sofreu influência dessas civilizações, porque ela veio não para destruir, mas para organizar e instituir aquilo que então era idolatria e politeísmo, transformar num monoteísmo, como os hebreus, os israelenses e os judeus pregam hoje Deus como único. Não existe trindade no judaísmo, existe monoteísmo. A trindade cristã foi criação dos concílios que devem ter copiado esses princípios dos egípcios, dos indianos e de outras civilizações, mas Deus é único. É isso que eu queria deixar para vocês como mensagem principal das civilizações pré-bíblicas, que nós vamos continuar nos próximos programas já com o nosso estudo em Israel. Fique com Deus, até o próximo programa e muita paz.